Amigas, amigos, olá. Precisamos conversar sobre o marco temporal. Do que se trata o marco temporal? Ora, terras indígenas. Segundo esta suposta hipótese do marco temporal, teria direito à reivindicação de terras indígenas, indígenas que estivessem ocupando a determinada área durante até a vigência da Constituição de 1988. Se os indígenas passaram a ocupar a região a partir da Constituição de 1988, eles não teriam mais direito à reivindicação de terras indígenas. Ora, quem defende esta ideia? Que existe um tempo para o indígena reivindicar terra indígena. Quem defende isto é o agronegócio. Extração de madeira, setores ligados ao garimpo e a extrema-direita do Brasil, obviamente, tá? O clã bolsonarista, por exemplo, defende a ideia de marco temporal. Quem é contra o marco temporal são setores progressistas da sociedade. A FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, também outras entidades ligadas ao indigenismo, como o Instituto Socioambiental e o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, além do ambientalismo. Bom, de onde vem essa ideia de marco temporal? A raiz disso está na criação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica no norte do estado de Roraima, relativamente próxima da terra indígena Yanomami. Essa terra indígena Raposa Serra do Sol gerou uma enorme polêmica durante os anos 2000 e a sua criação acabou sendo resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão teve relatoria de Aires Brito. O ministro Aires Brito, relator, deu um voto favorável à criação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu li na íntegra o voto do Aires Brito e me pareceu um voto irretocável do ponto de vista jurídico, antropológico, histórico, geográfico, geopolítico, de segurança nacional. Eu sou ignorante em direito, mas me pareceu um voto muito bem acabado e, diga-se de passagem, ele ganhou a maioria dos colegas do STF que aprovaram a criação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Entretanto, no voto de Aires Brito, havia uma característica peculiar. Ele citava, entre outras coisas, que a terra indígena Raposa Serra do Sol já estava ocupada por indígenas no ano de 1988, quando a Constituição brasileira vai validar a criação de terras indígenas no próprio texto constitucional. Tá? Isto não é jurisprudência, isto é mais um argumento reforçando a tese de criação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Entretanto, um colega de Aires Brito, nesse mesmo julgamento do STF, o ministro Menezes Direito, apresentou uma série de destaques ao voto de Aires Brito. Um dos destaques que ele apresentou foi a exigência de estabelecimento de um marco temporal, que seria o ano de 1988, a criação da Constituição Federal. Atenção, todos os destaques de Menezes Direito não foram acolhidos pelo Pleno do STF. O relator Aires Brito teve maioria e a reserva Raposa e a terra indígena Raposa Serra do Sol foi criada, mas todos os destaques de Menezes Direito não foram aprovados, inclusive a ideia de marco temporal. Entretanto, depois de 2009, o ministro Gilmar Mendes, em duas oportunidades, julgando causas ligadas ao indigenismo, aplicou a tese do marco temporal, aquela velha tese do Menezes Brito, tá? Que não foi acolhida pelo Pleno do STF. Isto criou um imbróglio jurídico porque, óbvio, o Pleno não acolheu, mas um ministro na prática usa esta tese jurídica do marco temporal. Dentro deste imbróglio jurídico, vai aparecer um problema prático em Santa Catarina que vai mobilizar a FUNAI e a Justiça em 2016. Havia uma terra indígena em Santa Catarina e o governo de Santa Catarina queria criar concomitantemente, na mesma área dessa terra indígena, uma reserva biológica. E a Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, aquele mesmo do Lula, né, aquele mesmo
que tinha desembargadores que, antes de lerem a sentença do juiz Moro, já tinham dito que a sentença era perfeita. Tá? Esses mesmos desembargadores da 4ª Região disseram que era possível criar a reserva biológica dentro da terra indígena, porque os indígenas não estavam ocupando a terra em 1988, utilizando, portanto, a hipótese do marco temporal. A FUNAI, contra os desembargadores da 4ª Região Federal, entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a gente chamaria de um recurso extraordinário. Isto, vejam, no ano de 2016, criando, portanto, uma ideia de definição jurídica de última instância desse processo a partir de 2016. Mas ainda não havia sido julgado. E em 2017, se aproveitando de toda esta confusão, o nosso querido Michel Temer, o presidente golpista, colheu um parecer da Advocacia Geral da União favorável ao marco temporal e decretou no Diário Oficial da União que o Poder Executivo, a FUNAI, deveriam passar a agir mediante a tese do marco temporal, mesmo com o processo em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse processo está hoje sob relatoria do ministro Edson Fachin. Em 2021, Edson Fachin, esse processo está sendo encerrado a partir de 2021, e Edson Fachin apresentou seu voto, o voto do relator. Este voto é contrário à ideia de marco temporal, retomando o pleno do Supremo Tribunal Federal lá em 2009, tá certo? Houve até agora um segundo voto, além do voto do relator, o voto do ministro Cássio Nunes Marques, o famoso Cássio com K, um dos 2 ministros do STF indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, o ministro Cássio Nunes Marques, fortemente ligado a interesses da direita e extrema-direita do Brasil, do agronegócio, votou contrariamente ao relator e a favor do marco temporal. O terceiro voto seria de Alexandre de Moraes, que pediu vistas do processo. E o processo já está sendo retomado agora, em 2023. Eu tenho a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar a tese do marco temporal. Eu tenho essa expectativa, mas para piorar a situação, agora no ano de 2021, o presidente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 490 de 2007. Entre outras coisas, esse projeto de lei estabelece o marco temporal. Agora, veja um absurdo. Como é que a Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei, sendo que o Supremo Tribunal Federal está finalizando uma decisão de caráter constitucional acerca dessa matéria? É um absurdo. Assim se coloca em questão a própria constitucionalidade desse projeto de lei. Será que não existe uma Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados? A resposta é: existe. Entretanto, Arthur Lira aprovou o regime de urgência para o seu projeto de lei. Com o regime de urgência, o projeto de lei não passa por comissões, vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ele foi aprovado a toque de caixa. O projeto de lei precisa agora ser aprovado pela Casa Revisora. Se a Câmara dos Deputados elaborou o projeto, vai para o Senado. De maneira muito bem-vinda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ele não tem qualquer pressa para aprovar esse projeto. O projeto vai passar por todas as comissões devidas, demorando o tempo que demorar. Foi muito bem-vinda esta colocação de Rodrigo Pacheco, porque se o Supremo Tribunal Federal está julgando este processo, qual é o sentido de se aprovar um projeto de lei? Para a gente ter isso em vista, o STF está julgando a constitucionalidade da matéria. Um projeto de lei não pode afrontar uma decisão de caráter constitucional inerente ao Supremo Tribunal Federal. E donde eu me perguntaria, por que Arthur Lira teria tanta pressa em aprovar esse projeto de lei? Só tem 2 respostas. A primeira é para criar ainda maior nebulosidade jurídica, política e institucional. A segunda, o segundo motivo, é para que Arthur Lira consiga
pressionar o STF, criando uma oposição entre Câmara dos Deputados de um lado, STF de um outro, Congresso Nacional de um lado, STF de outro. Por isso, nada bem-vindo isto que Arthur Lira fez agora recentemente, mas na expectativa de que no Senado esse projeto não tenha maior andamento, e ainda mais, que o STF derrube definitivamente o marco temporal. E por que há que se derrubar esse marco temporal, gente? Porque o marco temporal é uma absurdidade em todos os níveis, no nível jurídico, no nível indigenista, no nível ético, no nível ambientalista, é um absurdo em diferentes níveis. Vamos começar com a questão jurídica. Então a ideia de estabelecimento de uma data, né? A partir da Constituição não pode mais, tem que estar ocupando a terra indígena até a promulgação da Constituição. A Constituição brasileira fala alguma coisa acerca disso? Ela fala sobre terras indígenas no artigo 231. Vamos ler o artigo 231 e vamos procurar o marco temporal no artigo 231. Diz o artigo 231 o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Alguém conseguiu ouvir algum marco temporal no artigo 231? Não. Isto não existe na nossa Constituição. Isto é uma invencionice, é um malabarismo jurídico que não tem relação com o nosso texto constitucional. Para piorar a situação, o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é ainda mais protetiva aos povos indígenas no que diz respeito à criação de terras indígenas. Essa convenção 169 da OIT ainda não foi apreciada no Congresso Nacional. Se ela for aprovada no Congresso Nacional com maioria de 3/5, é um tema de direitos humanos, vira direito fundamental aqui na nossa Constituição. Mas ela já tem força de lei, porque ela foi aprovada via decreto presidencial em 2004. É o decreto presidencial número 5.051 de 2004. Então vejam, tem a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, tem a Constituição brasileira, isso de um lado. E de outro lado, um malabarismo jurídico de se estabelecer uma data a partir da qual não se pode mais reivindicar terra indígena. Primeiro absurdo. Vamos a mais absurdos. E se os indígenas foram expulsos violentamente das suas terras às vésperas da Constituição de 1988? Lá estavam os indígenas resistindo bravamente ao avanço do garimpo, do agronegócio, do desmatamento, mas em 1987, os últimos remanescentes de um determinado povo indígena foram expulsos das suas terras. Que pena, que pena. Se aguentasse mais uns mesezinhos, podia reivindicar a terra indígena. Percebeu que absurdo? Então não tem lógica uma coisa como essa no que diz respeito a terras indígenas e proteção dessas populações. Vamos a um terceiro problema, a questão dos povos isolados, povos em isolamento voluntário. Então são indígenas que não têm contato com o restante da sociedade brasileira e são os indígenas mais vulneráveis na atualidade. Se eles não têm contato com o restante da sociedade brasileira, será que eles têm alguma documentação que comprove que eles estavam na região quando da Constituição de 1988? Claro que não. Então, aprovado o marco temporal, acabou qualquer tipo de proteção a povos isolados do Brasil. Povos isolados no Brasil, povos indígenas isolados aqui no Brasil, que ganharam um contorno mais bem definido nos últimos anos. A gente encontra em uma das terras indígenas do Brasil, a terra indígena do Vale do Javari, a maior concentração de povos isolados do mundo, não é do Brasil apenas, do mundo. A terra indígena do Vale do Javari se notabilizou a partir de 2019, mais intensamente no ano passado, 2022, devido ao avanço das atividades ilegais, pesca ilegal, desmatamento e tráfico internacional de drogas. Nessa terra indígena, a violência graça na atualidade, inclusive em 2019, com o assassinato do indigenista Maxiel Pereira dos Santos, pouco divulgado, infelizmente, mas no ano passado, o assassinato de Bruno Pereira, indigenista
brasileiro e do jornalista britânico Dom Phillips, né, que colocou em evidência este episódio e fez com que a gente voltasse a debater o problema dos povos em isolamento voluntário, que eu insisto, vão ficar totalmente desguarnecidos a partir da criação do dito marco temporal. Ainda mais, vejam, eu destaquei aqui para vocês uma reportagem do G1, e nessa reportagem o G1 mostra para a gente que desde 1988 foram criadas 487 terras indígenas que foram homologadas. Agora, vamos imaginar que o marco temporal seja aprovado. Então, essas 487 terras indígenas precisam comprovar que já havia ocupação com indígenas em 1988. E se elas não conseguirem, e se alguma delas, e se todas elas não conseguirem efetivar essa comprovação, deixa de ser terra indígena. Então a gente teria um retrocesso fantástico da política indigenista aqui no Brasil. Não é só um retrocesso da política indigenista, colocaria em extrema vulnerabilidade essas populações indígenas, retomando a marcha do genocídio que tinha sido parcamente interrompida no final do século XX, em governo Fernando Henrique Cardoso, no início do século XXI com os governos Lula e Dilma. Não é apenas um retrocesso do ponto de vista antropológico e humanitário, é também do ponto de vista ambiental. Eu não gosto muito desse argumento ambiental, porque dá uma instrumentalização à ideia de crítica ao marco temporal. Mas ele não deixa de ter validade, não deixa de ter validade. A questão do desmatamento, gente. O desmatamento no Brasil é um problema de alta gravidade, que afeta aspectos ambientais, socioambientais, aspectos políticos domésticos, internacionais, comércio de produtos brasileiros. Então é um problema de altíssima gravidade. No Brasil, entretanto, nós temos determinadas áreas que são mais ou menos sujeitas a desmatamento. Eu coloquei aqui para vocês uma lista, olha só. Áreas menos sujeitas a desmatamento. Unidades de conservação, por incrível que pareça, tem desmatamento ilegal em área de conservação e unidades de conservação no Brasil. Tem um desmatamento um pouquinho maior ainda em assentamentos de reforma agrária. O desmatamento aumenta significativamente, inclusive desmatamento ilegal em propriedades rurais. E o desmatamento fica desgraçadamente grande nas chamadas terras sem destinação. O que é terra sem destinação? É terra que não é propriedade privada das Forças Armadas, unidade de conservação, terra indígena. Então o que essa terra é? É terra de ninguém? Não. É terra do governo federal que não tem uma destinação específica. É nessas terras que o desmatamento é ainda muito, muito maior. Mas em que modalidade de terras a gente tem menor desmatamento do que nas terras sem destinação, nas propriedades rurais, nos assentamentos de reforma agrária e até das unidades de conservação? Nas terras indígenas. E a que custo para a sociedade brasileira, para o governo federal? Sem custo, porque quem faz a conservação da cobertura vegetal é a própria população indígena. E, portanto, nós teríamos um enorme retrocesso do ponto de vista humanitário, do ponto de vista indigenista, do ponto de vista ambiental, pela aprovação desse dito marco temporal, que é, como eu disse, um malabarismo jurídico que não corresponde em nada a qualquer realidade jurídica, antropológica, ambiental ou qualquer outra coisa do gênero. Normalmente eu termino o vídeo dizendo quem tiver alguma crítica, mas me parece um tema tão pacificado como eu espero que venha a ser na decisão do STF. Ainda assim, se alguém quiser saber alguma coisa a mais, tiver alguma crítica, alguma sugestão, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.